Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura, hoje é dia 12. Todo dia 12 é dia de 12 livros para 2026. E esse mês é um mês especial, é dia dos namorados. Então, se você está aí com o seu amor, parabéns, aproveite o seu dia. Se você não tem um namorado, uma namorada, aproveite o seu dia do mesmo jeito com uma ótima companhia que pode ser a sua, não é? Eu acredito muito nisso. E você? Bom, vamos lá. Sem maiores delongas, vamos para a nossa resenha, o vídeo em resenha do nosso 12 livros de junho, que é este livro aqui, ó, Rosa e Violeta, da querida, um romance da querida Clara Corleone, uma edição bonita da LPM Editores. É uma editora que mora no meu coração, que eu adoro, que é uma parceira assim antiga, querida, que eu amo demais, admiro o trabalho desse pessoal queridíssimo. Eles têm todo o meu respeito, minha admiração. É uma parceria assim que me enche de orgulho, assim como ler os livros da Clara. Esse é o terceiro livro que eu leio dela e cada vez que sai um livro dela eu sei que eu vou gostar. Então, antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa autora. Então, a Clara Corleone nasceu em Porto Alegre. Ela é atriz formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escritora e professora de escrita criativa. Publicou o livro de crônicas O Homem Infelizmente Tem que Acabar, pela Zucchi, em 2019, que recebeu o prêmio Minuano de Literatura do Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul. E publicou também os romances Porque Era Ela, Porque Era Eu, pela LPM, em 2021, e Predadores, também pela LPM, em 2022. Eu li os dois e eu gostei muito. E Rosa e Violeta saiu em 2024, tá? Então eu recebi esse livro, mas o ano passado eu optei por não lê-lo porque eu já queria colocá-lo no 12 livros para esse ano. Então ele ficou aguardando a leitura, coisa que normalmente não acontece sempre que eu recebo o livro da Clara, eu já leio logo. Mas esse aqui aguardou e foi uma experiência assim muito, muito boa. Eu sei que eu vou gostar. Eu acompanho a Clara, eu acho ela assim uma mulher muito preparada, muito antenada, muito inteligente, tem uma escrita ótima. E eu gostei demais desse livro aqui. Vou contar para vocês que Rosa e Violeta, na minha opinião, é um romance de formação, mas é um romance que traz uma maturidade assim que me impressionou muito, sabe? Eu encontro aqui elementos que eu vejo no dia a dia que a Clara nos mostra, ou sempre nos mostrou nas redes sociais. Então, os barzinhos, o samba, a música, os amigos, mas eu vejo uma maturidade, mais do que uma maturidade. É até um pouco estranho isso que eu vou falar, mas eu sinto um certo apaziguamento, sabe? Acho que assim, a Clara, ela chegou num patamar assim, de que ela pode contar histórias muito bem estruturadas, de uma forma muito amadurecida, e é isso que eu senti aqui nesse livro. É um livro que me, assim, eu já sabia que eu ia gostar, mas me surpreendeu mais ainda do tanto que eu gostei. Gostei demais. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre esses personagens que eu encontrei. Como eu disse para vocês, eu acho que é um romance de formação, porque é um romance que vai acompanhar a vida da Rosa desde que ela nasceu, né? Então, ela era a primeira filha de um casal, a Silvia e o Flávio. Flávio era aquele pai, assim, paizão, super presente, super participativo, querido, que brinca, que, enfim, é super atencioso. E a Silvia é uma mulher preocupada com a aparência. Mas o que é essa aparência, essa preocupação com a aparência pode esconder? Pode esconder um medo de um sofrimento, porque assim, a filha, quando adolescente, era gordinha, não era tão bonita, tão atraente,
e ela pega no pé da Rosa para que ela não coma, para que ela emagreça, para que ela faça atividade física, que vá na academia com ela. O que está por trás disso? É um medo de sofrimento? É um medo de comparação? É um medo de achar que dos outros acharem que ela não está cuidando dela como deveria? E isso, obviamente, traz para a Rosa uma série de transtornos. Não só isso, né? Mas o fato de passar uma adolescência, né, com uma certa fase tumultuada, então ela desenvolve bulimia, arruma uma forma rápida, né, e mágica de emagrecer, e aí nós vamos acompanhar toda a evolução, né, e a trajetória da Rosa. Então a Rosa, ela começa a namorar um menino, né, o Fabrício, da classe dela. Era um cara que se tornava por vezes violento, mas ela sempre gostou do Duda, que era um cara assim super do bem, era o mais lindo, que ela achava que ele não ia dar bola pra ela. E aí nós temos tem a Giovana, que se torna, né, a melhor amiga dela, e tem todos esses percalços que eles vão passando. A Clara vai nos mostrando uma Rosa difícil, uma personagem difícil da gente gostar, porque ela é imatura, ela é egoísta, ela pensa nela, ela não pensa muito nos outros, ela acha que ela é uma coitada, né, que a vida não está sendo muito boa com ela e ela tem de tudo o que a vida pode oferecer, então ela não valoriza nada. Então realmente assim, é uma personagem difícil da gente entender, embora a gente saiba, né, que a adolescência não é uma fase muito fácil da vida. E ela tem uma irmã mais nova, que é a Violeta, que é muito diferente dela, que é dócil, que é querida, que é estudiosa, que não dá trabalho, né, uma menina assim muito bonita e muito diferenciada. Uma parte, o pai tem uma mãe adotiva, o pai, ele tem os avós da Rosa, né, eram assim, tinham muito dinheiro, nunca cuidaram do filho, nunca educaram o filho. Quem foi a segunda mãe do Flávio foi a Rosa também, né? E tanto que ela, a nossa protagonista recebe o nome em homenagem a ela. E essa Rosa, ela tem uma roda de samba, ela mora na comunidade, então o Flávio, que é o pai, né, da Rosa, leva até essa avó postiça para que ela interaja nessa comunidade. Então essa parte do samba, da música, é muito gostoso de acompanhar, né? Paralelo a isso, eu quero tomar cuidado para não dar spoilers para vocês, mas paralelo a isso acontece um fato, porque o livro vai e volta no passado, e acontece um fato no presente, que a Rosa tá parada no acostamento, com latinhas do carro, e ela tá dormindo, e aí tem um entreveiro lá com um policial, e ela vai para uma delegacia, né, ela é levada para uma delegacia, e aí o delegado, que é o Almeida, o Antônio, ele vai descobrindo e entendendo a história dela. Paralelo a isso, a gente tem um vislumbre do policial que faz, né, esse flagrante aí dela, que ela tá no carro com as cervejas, e da vida do delegado, que também é uma vida de perdas importantes. Ele era casado com a Andréia, que era uma bailarina, eles tiveram uma filhinha que chamava Maria Luísa, enfim, e é um delegado muito humano, muito querido, assim, uma pessoa que realmente se preocupa em entender o que acontece com os outros, não é aquele estereótipo de policial, né? Às vezes a gente vê tantos policiais assim, machões, corruptos, enfim, né? Lógico que eu tô falando que não são todos assim, obviamente, mas assim, tem uma coisa estereotipada em muitas tramas, muitas leituras que a gente faz, né? Então, e essa eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei nesse livro da Clara. Neste livro, ao contrário dos outros dois anteriores, onde os homens, eles tinham sempre características muito negativas. E nesse, por isso que eu falo um pouco do apaziguamento, me parece que ela se permitiu trazer personagens masculinos
humanos, bacanas, legais, caras que eu gostaria de conviver. Então, que tem os seus defeitos, por exemplo, como o pai, né, como o Flávio, mas caras que também às vezes são ruins, como o Fabrício, mas caras legais, como o Duda, como o Antônio. Então, isso me trouxe um atrativo a mais para essa leitura. Eu gostei muito dessa permissão da Clara em trazer esses personagens masculinos com uma pegada mais, assim, mais gostosa de ler, assim, mais melhores mesmo. E eu acho que pode ser, não precisa ser sempre ruim, né, gente? Eu acredito nisso. Então eu gostei muito. E aí tem esses personagens que têm famílias diferentes, né, mas que a gente convive e entende a dinâmica familiar, a composição familiar dessas famílias. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, muito bonita. Então, assim, a vida da Rosa, ela é cheia de altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Ela não valoriza o que ela tem, ela não consegue superar o luto do pai. Depois tem toda a questão da irmã, dos relacionamentos. Então, assim, ela parece que ela não cresce, ela não consegue amadurecer, né? Ela não consegue entender que a mãe tem direito a ter outra vida, a refazer a vida, a ter outros relacionamentos, né? Enfim. Então, como eu falei pra vocês, é uma personagem muito difícil da gente aceitar, né? E entender. E eu acho que a construção desses personagens, principalmente da Rosa, ela é feita com tanto cuidado, com tanta humanidade, com tanto capricho, assim, nos detalhes, que ela me deu condições de entender, sim, que por trás daquela imaturidade, por trás daquela arrogância, tinha sofrimento, tinha dor, tinha não sei como eu saio dessa situação. E isso me enterneceu, assim, isso me deixou assim, puxa, nem todo mundo tem força, né? Mas o que a gente faz para buscar essa força? Assim, foi uma leitura que eu gostei muito, 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 muito. Eu marquei várias passagens, assim. Eu percebi nesse livro também uma escrita mais poética da Clara, assim, uma coisa assim mais suave, sabe? Apesar de ter temas difíceis, situações pesadas, mas tem uma suavidade, tem esperança. Então é um livro que fala sobre luto, que fala sobre perdas, mas é um livro que fala sobre família, sobre amor, sobre expectativas, sobre contar com quem a gente ama. Eu gostei muito. Eu acho que a Clara constrói assim, um universo que é delicioso de ler. Muito, muito gostoso. É aquele tipo de livro que reverbera. Eu termino a leitura e fico pensando nos personagens. Eu sei que eu gosto do livro quando eu fico com saudades dos personagens, que foi o que aconteceu aqui. E tem música, tem cultura, tem dança, tem boteco, são temas que eu sei que a Clara gosta e eu também adoro. Então é um livraço, assim, é um livro que eu gostei demais, demais, super recomendo. Foi uma leitura, assim, muito prazerosa, muito emocionante e que me trouxe reflexões extremamente importantes. Clara, parabéns, continue escrevendo lindamente como você escreve, porque isso faz tão bem para nós que somos seus leitores, né? Então essa é a minha dica de hoje, uma edição tão bonita, olha que edição linda da LPM, inclusive aqui a capa, deixa eu só confirmar aqui para falar para vocês, a capa é do Ivan Pierre Machado, que é um dos editores, né, da LPM. Então gostei demais, 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 acho que ela é super simbólica, né? E recomendo de muito, muito a história dessas duas irmãs com nomes de flores, né? E que me fizeram
dessa uma experiência de leitura muito intensa. Rosa e Violeta, da Clara Corleone, um romance de Clara Corleone, da LPM, foi o livro desse mês, do nosso 12 livros para 2026. Se você gostou, deixa aqui seu joinha, se inscreva no canal, deixe seu comentário, que aqui eu compartilho com vocês o meu amor pela literatura. Um beijo, turma, e até a próxima.